Oi! Hoje vamos falar especificamente sobre gêneros literários. Nossa, eu amo! Sou muito eclética. Amo todos os gêneros literários. Na verdade, eu só não curto um pouquinho o gênero que envolve um pouquinho de terror, não. Mas até suspense eu gosto muito. E vamos falar sobre um pouquinho sintetizando, generalizando, né? Porque são muitos temas. Entrar em detalhes a gente até pode dividir em vídeos depois, falar especificamente cada vídeo sobre um gênero literário, que eu tô pensando até em fazer isso. Mas hoje vamos falar resumidamente para vocês terem uma ideia do que são os gêneros literários. Os gêneros literários é um conjunto de obras, né, análogas de forma e conteúdo. Essa classificação ela pode ser feita de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, textuais, entre outros. Os gêneros literários eles são divididos em 3 categorias, que são os gêneros épico, lírico e dramático. Os gêneros literários, eles abordam todos os tipos de texto. Como o próprio nome já diz, abordam todos os gêneros, todos os tipos de textos literários, de literatura. E vamos começar pelo gênero épico ou narrativo. É um dos meus gêneros preferidos, né? Esse gênero, há a presença de um narrador. É um narrador que conta a história e na qual os personagens eles estão num determinado espaço e tempo. O gênero narrativo ou épico, ele tem algumas modalidades, ele se subdivide em algumas modalidades, que eu vou dar alguns exemplos para vocês. É o épico, a fábula, o conto, a novela, a crônica, o ensaio. Então, esses são exemplos de gêneros épicos ou narrativos. O romance também é um gênero épico ou narrativo, né? É um dos gêneros mais utilizados, uma das modalidades desse gênero, tanto quanto crônicas, novelas, o romance também é um dos mais utilizados, né? Inclusive, o meu livro, A Trajetória de uma Bailarina de Verdade, é um romance e está enquadrado nesse gênero épico ou narrativo. Outro gênero, o segundo gênero que a gente passa a tratar agora, é o gênero lírico. Né? O gênero lírico é um gênero que envolve poema, poesia. Ele expressa sentimentos e emoções e de uma forma poética, numa forma de linguagem poética. Nele tem muita predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, além de uma exploração de uma musicalidade nas palavras. As músicas vêm dos poemas, né? E das poesias. Então, o gênero lírico, ele trata muito sobre isso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, como o soneto, a elegia, écloga, o ode. Então, é um gênero que muitos gostam e muitos apreciam, né? E não é um gênero das pessoas procurarem, é um gênero para determinadas situações. E as músicas vêm desse gênero, né? Que é um gênero que envolve muita poesia em forma de musicalidade. Eu tenho um livro de 212 poesias, né? São versos e poesias, que não está publicado e eu fiz durante alguns anos. Tem pensamentos também e que quem sabe um dia eu publique aí. Mas eu possuo um livro nesse gênero lírico, né?
E o nosso terceiro gênero, dramático. Nossa, como o próprio nome já diz, né? São próprios para representação. Eles apreendem a obra literária em verso e prosa. São passíveis de encenação teatral, né? E a voz narrativa está entregue aos personagens. São atores que contam a história por meio de diálogos ou monólogos. Alguns exemplos para vocês: a comédia, a tragédia, o alto, a farsa, a tragicomédia. Então, esses são alguns exemplos do nosso gênero dramático. E hoje em dia, a gente tem, eu vou citar para vocês os gêneros literários modernos, né? Os mais utilizados hoje em dia. Romance, né? Que é um gênero literário de narrativas longas, com vários conflitos e uma complexa rede de personagens, né? Esse é bem conhecido, o romance, né? A novela, né? Que aqui no Brasil a gente tem a fama do país que produz as melhores novelas do mundo, né? Então, as novelas, elas são narrativas de tamanho mediano, com poucos conflitos, dependendo do tipo de novela. O conto, ele é uma narrativa curta, com um conflito único. Temos também a crônica, que são textos de narrativas reflexivas e que é vinculada em cima do cotidiano das cidades, né? Da vida cotidiana do nosso dia a dia. O poema são textos escritos em verso e prosa, são particulares e eles falam um pouquinho da nossa linguagem e da nossa existência. A canção, né? Ele é do gênero híbrido, que está entre a literatura e a música. Temos também o drama, né? Que são peças de teatro, cujas temáticas envolvem em cima de um fato histórico. E temos também o teatro de vanguarda, né? Que são obras teatrais produzidas pela influência de vanguardas europeias do século XIX. Então, esses são alguns dos gêneros literários modernos que a gente mais vê e que mais se utiliza hoje em dia, né? Então, eu dei um pequeno resumo sobre os nossos 3 principais gêneros literários, para vocês terem uma ideia do que é cada um. E depois eu vou dividir, vou fazer vídeos falando especificamente de cada um, que aí eu dou exemplos dos nossos grandes e maiores autores e grandes clássicos, aí fica mais fácil. Então é isso, gente. Gravem. Vocês já podem dizer que já entendem um pouquinho dos gêneros literários. Se alguém te perguntar quais são os principais gêneros literários: épico ou narrativo, lírico e dramático. Então, vocês já podem dizer que já sabe um pouquinho de cada um, sabe pelo menos o que é, não é isso? Então, a gente se encontra no próximo vídeo, falando sobre um tema diferente, sempre em relação à leitura.